Podcast Fala Direito, produzido por alunos e professores do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob a coordenação do professor Jason Heiler. Este projeto é parte do Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC e com o apoio da Rádio Joinville Cultural FM 105,1, o Fala Direito traz conteúdo relevante e esclarecedor para você, cidadão. Acesse nossas redes sociais buscando o Observatório Católica de Cidadania. Bem-vindos ao terceiro e último episódio do nosso podcast sobre a dependência química na infância e na adolescência. Eu me chamo Carol. Eu me chamo Maria Eduarda. E esse podcast, ele faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, que é contemplado com recursos da FAPESC. E eu vou pedir para vocês não se esquecerem de nos seguir nas redes sociais, no Spotify, YouTube, Instagram, e sempre buscando por Observatório Católico de Cidadania. E hoje nós estamos aqui presentes novamente com a Charlene Ruzanovski-Meyer e com a Ieda Nicole Bourdignon, que são representantes do NSJ, que é o Núcleo Socioterapêutico de Joinville, que é referência na internação de adolescentes, usuários de substâncias psicoativas. E caso você não tenha nos ouvidos nos 2 primeiros episódios do podcast, isso com o NSJ, ele vai ficar disponível em todas as nossas plataformas digitais. Então, em relação às políticas públicas em um âmbito geral, sabemos que quando se trata do adolescente, nós temos como diretriz fundamental o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente quando se diz respeito ao artigo 98 e o 101, que prevêem que as medidas de proteção à criança e o adolescente são aplicáveis sempre que os direitos destes forem ameaçados ou violados, e a autoridade competente poderá determinar desde medidas de orientação, apoio, acompanhamento, seja temporário ou institucional, até a requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, seja em regime hospitalar ou ambulatorial, como a gente já havia conversado nos últimos podcasts. Enquanto no quesito das drogas, a gente pode citar a política de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, o Ministério da Saúde, por si próprio, e a própria SINAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, que controlam o impacto dessas substâncias na vida de uma pessoa. Então, visto todos os assuntos abordados nos últimos episódios, dentre o que é a dependência química, as políticas públicas, a prevenção, o meio social em que este adolescente está inserido, a gente questiona vocês como equipe, que estão lidando diariamente com essa problemática, qual é a eficiência das políticas públicas promovidas pelo município de Joinville? Então, assim, para começar um pouquinho, sobre essa avaliação, sobre o que nós entendemos enquanto equipe, e até para poder, o que a gente acaba conversando diariamente ali, diante de porque cada tratamento ele é muito individual. Então, assim, cada adolescente vem, mesmo que a proposta da instituição é uma, e a demais acaba individual sendo o tratamento, porque o que você vai adotar de estratégia para um não é a mesma coisa para o outro, mesmo que eles estão no mesmo foco para o tratamento. Então, assim, o que a gente discute muito enquanto equipe? A questão, realmente trabalhar na prevenção, que foi uma das coisas que a gente também abordou no outro episódio que nós fizemos, Então, assim, prevenção primária, em que você trabalha muito trazer parte da escola, os serviços, trazer toda essa parte, justamente seguir a prevenção, o que você tem do tratamento, depois se esse adolescente precisar, ou essa criança, e depois a manutenção dessa prevenção, desse serviço também. Porque não adianta ele também ir, que nem conosco lá ele vai embora, mas a gente sabe que pela rede, o externo, ele tem que ter o acompanhamento, senão ele não dá conta. Então, assim, isso, enquanto equipe, é uma das coisas que a gente discute muito. Sim. É que é muito relacionado com o contexto que vem esse adolescente, justamente por esse ponto que a gente trabalha com o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, que é baseado na realidade daquele adolescente. Claro que a doença em si é uma só, mas cada um vem de um contexto. Então, é necessário que a gente pense não só na questão de quando eles entram no NSJ, mas quando eles saem
também, né, para dar essa continuidade na modalidade ambulatorial, para justamente poder estar fazendo essa manutenção, como a Charlene comentou, né? A gente sempre fala para eles que assim, o NSJ é só o ponto de partida da corrida, né? E é uma corrida que não vai ter um ponto de chegada. Eles vão precisar fazer esse tratamento, esse acompanhamento pela vida inteira, né? Justamente por isso que entra essa importância das políticas públicas e além, né? Não só a prevenção, mas esse pós-tratamento, esse pós-acompanhamento, que não deve ser feito também só com o adolescente, né? Tem também essa questão da família A questão junto. da família, até a questão da escola, quando ele vai voltar, de ter essa rede de apoio, principalmente porque tem muito preconceito. Sim, né? aham. Então, assim, tu pensa no âmbito escolar, essas crianças, esses adolescentes que voltam são muito negligenciados, né? Por conta de toda a trajetória que ele teve. Então, E também realmente. algumas escolas, né? Alguns adolescentes já começam na escola, Sim. né? Então acaba que tem também essa questão que entra a parte da prevenção, né? Tendo uma prevenção, tendo um programa ali que consiga abranger essas escolas, a gente também consegue estar evitando muitos adolescentes de conhecerem essas coisas. É, literalmente uma coisa liga a outra. Exatamente. Não tem escapatória. Que assim, ainda traz muita questão também, né, cultural, porque você acha que se, por exemplo, assim, eu vou falar sobre o assunto, eu vou induzir ele a querer usar, a experimentar. Porque a gente, né, poderia levar muito mais, né, o município investir muito mais, apesar de toda a logística, de todo o funcionamento que tem, mas assim, o município, enquanto políticas públicas, investir mais em programas realmente, né, Mais eficiência, mais né? eficiência, mais campanhas, né? A própria rede de serviço, que é o que a gente fala, a falta muitas vezes dos profissionais especializados. Não só tipo, né, a recepcionista, mas assim, de toda o serviço especializado mesmo. Né? Que nem, por exemplo, né, o psicólogo, né, Sim, Ieda, que a aham. gente sabe que é uma defasagem assim, muito grande. Realmente, o certo, o que seria ter, né, um profissional em cada UBS, em cada unidade básica de saúde, para poder atender a população que nós temos hoje em Joinville. Não só direcionando a dependência química, mas que começam, às vezes, com problemas mentais, né, relacionados à saúde mental, e aí porque eu não consigo Dá um primeiro administrar... sinal. Exatamente, eu não Isso. consigo administrar direito, me organizar, e aí entra na questão da reorganização, que a gente falou lá no primeiro episódio, né, reorganizar o adolescente, ele acaba se confundindo, né, nessas transformações que o próprio adolescente vai tendo. E aí entra lá o status, eu vou procurar então uma droga para poder ter uma fuga. E aí quando ele se depara tipo com o meio todo que ele está, às vezes ele já está num ponto muito pior do que ele achava. A própria sociedade acaba afastando e não Exatamente. aproximando, Isso. não acolhendo. Isso aí. A própria sociedade afasta. Que nem, né, na questão ali da saúde. Não tão especializados para isso, acabam atendendo às vezes de qualquer jeito. Tem que ter, eu acho, um atendimento mais especializado, Sim. mais delicado, né, mais específico. E a sociedade é a mente, né? A gente acaba mesmo afastando e não trazendo. E assim, né, a gente entra no ponto do quê? Aí você chega na UBS, de repente, né, na unidade de saúde, eu vou procurar uma ajuda. Mas aí eu chego lá, tipo, eu queria uma psicóloga, eu queria conversar com uma psicóloga, que é o profissional especializado para ele nesse momento. Não tem. Ou tipo assim, tu tem que vir amanhã. Ou a agenda da psicóloga para tentar a consulta é só um dia na semana. É um exemplo, né? Ou Mas demora a gente também, sabe né? que pra conseguir o acontece primeiro muito, atendimento. porque tem uma demanda reprimida. E aí você acaba indo para uma fila de espera e às vezes ele não vai para a fila de espera. Ele não quer ficar numa fila. Não tem tempo. Exatamente. Até um dos problemas que a gente enfrenta é justamente esse, né? Muitos familiares, além deles demorar para procurar ajuda, né? Quando eles chegam lá, eles falam que, eu já procurei ajuda em algum momento por causa de outro transtorno que meu filho tinha, né? Só que daí até chegar lá, eles não têm esse apoio. Então, é justamente isso. A questão do uso de substância, muitas vezes, é secundário, né? Ele vem de algum outro transtorno que já não foi tratado lá no início da infância. Né? Então, aí a gente já também percebe essa falta. Porque se tivesse tido a atenção necessária lá no começo, quem sabe a gente poderia ter evitado que se desenvolvesse algo pior, né? E muito mais intenso. Porque é muito complicado quando eles entram nesse meio,
justamente nesse início, né, da infância, porque a maioria dos nossos adolescentes, eles já conhecem as drogas entre 8 e 10 anos. E tem algo que vocês acham que poderia melhorar em relação à política pública? Eu acredito que o primeiro ponto seria a questão que a gente comentou, né, acho que em todos os episódios, que é trabalhar a prevenção, né, e principalmente dentro do âmbito escolar, porque é onde mais a gente percebe, assim, essa problemática, né, e também eu acho que a questão dessa prevenção e falar sobre o assunto, né, não nessa forma realmente de incentivar, mas levar essa informação não só para os adolescentes, mas também para profissionais, né, familiares, acho que é o primeiro ponto, assim, mais importante, intensificar as prevenções, né, as políticas de prevenções. Além do falar da droga, né, mas a conscientização em relação ao TUS, né, ao transtorno pelo uso da substância, porque muitas vezes essa questão de, vou fumar maconha que não dá nada, eu vou beber final de semana com os meus amigos que também não vai dar nada, né, mas é justamente essa questão, assim, do pós, né, do que pode acontecer se caso você for usar, não só falar sobre as drogas em si, mas conscientizar realmente em relação ao que é esse transtorno, porque como a gente comentou hoje, né, tem muito preconceito ainda, tem muito tabu em cima da doença em si, né, então acho que também não só falar sobre o uso, mas prevenir também e falar sobre a doença, né, no dia 31 de maio é o Dia Mundial do Combate ao Tabagismo, vocês sabiam disso? Não. É uma campanha, então, é uma Olha campanha só. maravilhosa, né? Maravilhosa essa campanha, só que as pessoas não têm conhecimento sobre isso. Ano passado ela foi voltada assim, se eu não me engano, é mais alimento e menos tabaco, era alguma coisa em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas investem muito mais em cigarro do que alimentação. As pessoas investem mais em campanhas de cigarro, propagandas de cigarro do que propagandas de comida. Né? Esse ano foi justamente voltada ao uso de cigarro entre crianças e adolescentes. Por quê? Porque cresceu o uso não só em relação ao cigarro, mas com vaporizadores, né? O tal do podzinho. Hoje em dia você vai numa escola, você passa na frente de uma escola, com certeza você vai ver algum aluno fumando um pod. Sim. Né? E a pessoa, não, mas é porque ele tem um cheirinho mais agradável do que o cigarro, né? Ele tem um método mais agradável do que o cigarro. Não, ele causa tanto dano quanto o cigarro. E é uma campanha maravilhosa que poderia ser levada também para dentro das escolas. Só que as pessoas não têm conhecimento sobre isso. Não tem. Né? A gente até fez uma atividade com os adolescentes, né, nesse dia, em relação a essa questão dessa campanha, porque eles também não tinham conhecimento sobre essa campanha. E é uma coisa que pode ser intensificada e levada para as pessoas. Né? Justamente entra naquele ponto da prevenção. Até quando a gente foi pesquisar, né, Charlene, eu vi uma imagem muito maravilhosa que era uma modelo. E ela estava usando um acessório aqui que eu não tenho conhecimento sobre o que é, porque não é muito da minha área, né? Mas ela estava usando um acessório aqui que era para câncer. E estava escrito assim, é bonito? Não, é câncer de garganta, né? Tipo, como se fosse um colar, assim. Então, é esse tipo de campanhas, talvez, que causem esse impacto. Mas não é só o mostrar, é você falar sobre o assunto, né? É realmente você levar isso para as escolas. Que nem agora que aumentou esse uso em relação a pods e vaporizadores e vape, não sei o quê, muito entre os jovens. E você acha que esses jovens não vão fumar cigarro no futuro? Vai chegar uma hora que o pod já não vai mais sustentar, né? Que é o que a gente chama de tolerância. A pessoa vai sempre buscar por substâncias mais fortes que tragam aquela sensação da primeira vez que usou. Então, para concluir o nosso trabalho em parceria com a NSJ, a gente compreende que não há um tratamento certo de um adolescente em estado de dependência de substâncias psicoativas. Se o mesmo ele não for feito, né, em conjunto com o meio social que ele vive, entendendo assim a importância do apoio familiar e psicológico para ambas as partes. Né? Lembrando ainda que não adianta o seu filho estar fazendo tratamento antidrogas e dentro da própria casa há um fumante, há uma bebida alcoólica, né, sempre disponível. Assim como necessitamos, né, das políticas públicas mais efetivas, a importância da escola, do professor, de toda a equipe que está sempre em contato com as crianças, desde as séries primárias, né, de se conscientizar, né, sobre o uso das drogas e um município que cabe trazer mais medidas preventivas sobre a problemática. Ainda percebemos como a NSJ não mede esforços para realizar um trabalho em rede com outras instituições, como foi comentado anteriormente sobre o projeto Gerar,
que instrui a inserção do adolescente no mercado de trabalho, além de todo o suporte com médico psiquiatra especialista na infância e adolescência e toda a equipe multidisciplinar da instituição e os cuidados relacionados à saúde clínica, bem como a odontológica, que é proporcionada ao dependente para inserção no meio social, promovendo a autonomia dele e proporcionando uma nova possibilidade de futuro, um recomeço. Então, a gente agradece imensamente a participação de vocês por compartilharem toda essa experiência e vivência com a dependência química na infância e adolescência. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos o convite, né, a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do que é o NSJ, né, e um assunto tão pertinente, né, Sim. quanto esse que é a dependência química. Ainda mais na nossa geração, né? É, Nos anos atuais. Muito Muito obrigada, obrigada. meninas. Obrigada. obrigada.